A segunda pergunta, Edu, é sobre questões. Entre aspas, vocês falaram que o estudo com questões é o que realmente faz diferença. Mas então como que deve ser o estudo teórico? Isso é uma ótima pergunta, Barreto. Em primeiro lugar, porque muita gente confunde e acha que a gente é contra o estudo teórico. Eu acabei de dizer que os nossos alunos normalmente vão ter 3 estudos teóricos por semana. Então essa é a agenda típica da grande maioria dos nossos alunos, pelo menos os alunos que entram no início do ano. Então, a gente tem estudo teórico, a gente tem aula, a gente tem apostila, a gente tem flashcards, a gente tem mapa mental. A gente não é contra o estudo teórico. O fato é que o seu tempo é escasso. O seu tempo, o meu tempo, o tempo do Barreto. Todo mundo tem uma coisa que é absolutamente escassa, que é o nosso tempo. Quando você aumenta muito o tempo que você dedica ao estudo teórico, então digamos que você gaste 10, 15, 20 horas por semana estudando, seja dentro de sala de aula, seja lendo apostila, seja usando qualquer outro tipo de material teórico. Quando você faz isso, inevitavelmente vai sobrar muito menos tempo para você fazer as outras atividades. E as outras atividades são justamente as revisões, a resolução de questões, de flashcards e de provas na íntegra. Então, existe um balanceamento. Na visão da Aristo, hoje em dia, a maioria das pessoas erra nesse balanceamento. As pessoas exageram no estudo teórico e elas utilizam pouco o efeito teste, que no caso são as questões, flashcards, provas na íntegra e as revisões. Então, o ponto não é se você deve ou não fazer estudo teórico. É claro que você deve. O ponto, na verdade, é que você não pode exagerar no estudo teórico, porque senão simplesmente você não vai ter tempo de revisar. E como o Barreto acabou de falar, se tem uma coisa que tem que ficar na sua cabeça depois dessa semana da metodologia, é que se você não revisar, você esquece e você erra a questão na hora da prova. Você sabe qual que é a minha impressão, Eduardo? Por que as pessoas têm essa dificuldade de entender? Ué, por que precisa ter outras coisas? Porque assim, todos os cursos online que eu já fiz na minha vida, eles funcionavam mais ou menos do mesmo jeito. Tinha uma playlist com alguns vídeos, às vezes tinha uma apostila, um mapa mental, alguma coisa do tipo, ou seja, esse era o meu curso, esse era o meu cronograma. Mas a verdade é que para você ter uma evolução de forma significativa, você precisa ter outras estratégias que não somente um estudo passivo. Taxonomia de Bloom, pirâmide de Glasser, não é essa que você gosta de falar? Sim. São todas técnicas que já são conhecidas mundialmente há muito tempo e mostram justamente que você aprende um pequeno percentual de conteúdo que é passado de forma passiva. É por causa disso que você precisa de forma ativa para aprender de forma efetiva. E aí você pode estar pensando, pô, mas por que então na minha vida inteira eu estudei de forma passiva, cara? E eu sinceramente não sei te responder isso. O que eu consigo te dizer é que qualquer empresa hoje que faça uma metodologia super eficiente, tipo Duolingo, que talvez você conheça como estudo de línguas, tipo Simple Piano, que é o aplicativo que eu uso para aprender piano, todos eles têm a mesma metodologia ativa. Uma prática com efeito teste, onde você se testa, recebe feedback, que faz isso de forma repetida e espaçada. Eu tenho, Barreto, na verdade, um palpite para justificar por que a gente, apesar da gente saber, já existirem evidências que o estudo ativo, que as revisões, elas são fundamentais, que se você direcionar, você vai ter muito mais resultado, por que as pessoas continuam fazendo o que a gente chama aqui na Aristo de ensino industrial? Porque simplesmente é muito mais fácil e muito mais barato você fazer um ensino industrial. Se você pensa num curso online, basta você gravar uma aula, você ter um material, você subir numa plataforma e acabou. Você deixa os seus alunos fazerem o que eles quiserem. Você não precisa se preocupar com a revisão deles, você não precisa se preocupar em ter um algoritmo que vai individualizar. Ou às vezes você até se preocupa, mas você se preocupa e faz um algoritmo ali mais ou menos. Então você vê que aquilo não é o foco do curso. Isso, se a gente voltar um pouco para trás, eu estou falando agora de curso online, mas se a gente falar dos cursos presenciais, cara, era impossível, na verdade, você ter um tipo de revisão como a gente tem hoje. Você precisava ensinar para muita gente, às vezes centenas de pessoas, às vezes dezenas, mas certamente você sempre precisou ensinar para muita gente ao mesmo tempo. Então, quando você tem um problema, você tem uma solução que, apesar de não ser a melhor solução, é a melhor solução viável, você aplica. Então, antigamente, era a melhor solução viável você ensinar para muita gente. Inclusive, as pessoas que tinham mais condições, né, e até falando do Aristóteles, né, que é o patrono da Aristo, como o Barreto falou ontem, é a pessoa que quem a gente homenageou, né, no nome Aristo. O Aristóteles, ele foi um mentor. Ele era um mentor. Ele era o mentor do Alexandre o Grande. Foi um grande imperador que, enfim, que na época antes de Cristo foi muito importante. Então, antigamente, as pessoas mais importantes, elas tinham um estudo individual através de um mentor. Então ficava lá o Aristóteles, no caso, porra,
o melhor mentor Pensador, possível da época, o melhor pensador possível, ele era um mentor individual. Agora, para as pessoas comuns, sobrava o quê? Sobrava o colégio, sobrava o ensino industrial. O ponto é que as coisas mudaram e é possível a gente hoje fazer um ensino individualizado para muita gente ao mesmo tempo, utilizando a tecnologia, e é isso que a gente busca fazer aqui na Aristo. Se você parar para pensar, né, os nossos pais, os nossos avós estudaram colégio, né, escola, faculdade, de uma forma muito parecida como a gente estudou no colégio, escola e faculdade. Tem alguma coisa esquisita aí, né, Edu? Tem. Você vai pensar em vários mercados, por exemplo, marketing, anúncios, o próprio Facebook. Ele sabe exatamente qual que é o anúncio que ele precisa mostrar para você. Por quê? Porque é personalizado através de inteligência artificial. Os próprios bancos têm uma inteligência artificial e conseguem personalizar o serviço que é feito para você. Então, assim, é só uma evolução, uma questão de evolução.